Dissemos no episódio anterior que uma academia ou governo não tem força suficiente para regular os usos e costumes linguísticos de uma população. A modalidade escrita do idioma, descrita pelos gramáticos para orientar não apenas os nativos, mas também os estrangeiros que desejam aprender mais uma língua, é só uma referência para quem a estuda. Já no dia a dia da linguagem falada, desse nosso português brasileiro, em função da classe social, da região geográfica, da atividade profissional ou até da faixa etária dos falantes, há muitos usos em coexistência, quase sempre pacífica, mas por vezes tensa e hostil, cujas características nada possuem de arbitrárias. Ao contrário, invariavelmente elas se justificam por motivos históricos, etnográficos, culturais, sociais e por aí vamos. O caso do sotaque, que literalmente tanto dá o que falar, é um exemplo cabal do que dizemos. Vejam aquele S chiado dos cariocas, que se ouve ao final das palavras ou antes de uma consoante surda. Os manos, as minas, a festa. Foi obra de um ET? Não. É herança da chegada da corte de Lisboa ao Rio em 1808, porque é assim que falavam os lisboetas. Outro caso conhecido é o R retroflexo dos paulistas, que alguns chamam de caipira, tão comum no interior do estado. Aquele porta, pardo, perto. É obra do acaso? Não. Surge do contato dos invasores brancos com grupos indígenas do noroeste do estado, segundo nos ensina um antigo pesquisador da região. O fator social, porém, parece ser o que mais polêmicas desperta neste Brasil tão dividido e preconceituoso. Os usos vigentes nas classes populares, sobretudo naquelas das periferias de metrópoles, como o Rio de Janeiro e São Paulo, costumam despertar nas elites um desprezo e uma aversão inimaginável. Sem nenhum fundamento linguístico, as pessoas chegam a afirmar, por pura ignorância, que o pobre fala tudo errado. Oxi, misericórdia! Como se em cada casa do Leblon, da Lagoa, do Morumbi ou dos Jardins vivesse um Machado de Assis, um Carlos Drummond de Andrade ou até mesmo um Evanildo Bechara, nosso querido catedrático da UERJ, membro honorário da Academia Brasileira de Letras. Lê do engano. Ouvintes, quem pensa que os jovens do Capão Redondo ou da Rocinha, que falam os mano e as mina, sem colocar o S ao final das palavras, revela um profundo desconhecimento da dinâmica das línguas. Afinal, eu não preciso da desinência S no final do substantivo para deixar claro que ele está no plural. A flexão, acreditem se quiserem, já está evidenciada no artigo, antecedendo o termo. Os, mano, as, mina. Na verdade, o senhor e a sinhá das mansões do Rio e São Paulo também se valem desse recurso em palavras que não aceitam a desinência S, nem é S, na formação do plural. Qualquer jovem da periferia, eles e elas, ioiôs e aiás, também flexionam apenas o artigo, o numeral ou o pronome que vem antes do vocábulo para variar o seu número, passando do singular para o plural, em casos como lápis, ônibus e tórax. Confiram só: o lápis, os lápis. Um ônibus, dois ônibus. Este tórax, estes tórax. Só os antecedentes mudaram. A palavra continuou com a mesma forma. Portanto, amigos e amigas, o que a galera criativa das quebradas faz é apenas aplicar uma dentre as várias possibilidades de flexão dos nomes que possuímos em nosso idioma. E não foi preciso que ninguém lhes ensinasse isso, porque, afinal de contas, para os falantes do sonoro português brasileiro, esse conhecimento sempre esteve e sempre estará na ponta da língua.